Hoje vamos falar sobre como tu podes conseguir avaliar o teu adversário mesmo antes da competição acontecer, mesmo antes de fazeres um aquecimento sobre ele, mesmo antes de tu saberes como é que ele joga taticamente, como é que é ele fisicamente. Existe outra forma que tu podes conseguir avaliar o teu adversário e utilizares a teu favor no dia da competição. É sobre isso que vamos falar hoje. Então, eu vou tentar fazer aqui um resumo muito alargado, porque existem uns porquês, existe uma matéria muito aprofundada sobre como é que nós formamos isto. Eu vou tentar ser aqui muito sucinta para que tu só retenhas a informação mais importante, ok? Que é como é que tu avalias o teu adversário e como é que tu deves jogar contra ele. Isto do porquê que é assim, eu vou falar aqui de uma forma um bocadinho muito rápida sobre isso, mas depois existe outra aula muito mais aprofundada que tu podes ver se tiveres interesse neste tema. Então, vamos lá. Qual é a forma que tu podes avaliar o teu adversário para além da física, da tática e da técnica? É a avaliação corporal. É tu fazeres uma análise corporal do teu adversário e perceberes, decorares tudo aquilo que eu vou dizer aqui, e perceberes que contra este eu vou jogar assim, contra aquele eu vou jogar assado, ok? Portanto, é sobre isso que vamos falar agora. Então, nós temos o nosso corpo começa a adquirir formas e traços de caráter que são as forças do corpo e da mente, que ajudam a moldar um bocadinho a nossa identidade, as nossas emoções, os nossos comportamentos, e eles formam-se ainda na infância, no período em que estamos a aprender a ser humanos, muitas delas até na barriga da nossa mãe. E quais é que são estes traços de caráter que depois que dão forma ao nosso corpo? E eles dividem-se em 5, ok? Que são o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Os traços de caráter não possuem qualquer ligação com a moral das pessoas, ok? Isto são nomes que foram dados de uma forma aleatória, depois eu também noutra aula explico isto muito bem, e não podem ser vistos como melhores ou um melhor ou pior que outro. Isso não existe, né? Pensa neles, acima de tudo, como ferramentas que os nossos corpos e as nossas mentes construíram para se adaptar à realidade e promoverem para cada corpo uma vida mais saudável. Muitas vezes o objetivo nem sempre é alcançado, não é? Muitas pessoas usam os traços de personalidade como limitantes por não terem consciência precisamente disso, de porque que são assim e como é que reagem, não têm esse autoconhecimento, permanecem muitas vezes inconscientes desta realidade e muitas vezes são levados a um padrão de comportamento muitas vezes não favorável, ao invés de usarem isso a seu favor. Então, começando, e o mais importante, vamos direto ao assunto: o traço esquizoide. Quando tu estás diante de um adversário com a cabeça um bocadinho maior e o corpo mais magro, estás diante de um adversário esquizoide. Primeira parte que tens de reter é isso. Deixa-me ver como é que é o corpo dele. A cabeça um bocadinho maior, corpo mais magro, é um esquizoide. Este traço forma-se ainda no útero da nossa mãe. E não vou explicar aqui porquê, ok? Vamos aqui rapidamente ao que interessa, que eu sei que tu és atleta, tu gostas de tudo muito rápido, pouca informação para o nosso cérebro reter enquanto está na execução. A dor deste traço é a rejeição, ok? Por ter sentido ali na barriga da mãe algum desconforto, quando o sangue em picos de stress, ansiedade, que estava ali a aquecer o feto, vai para outras zonas do corpo, fica frio ali e ele sente rejeição. E muitas vezes é desta forma que uma mãe mais estressada, uma gravidez com mais oscilações de humor e emoções, portanto, muitas vezes sai dali o sangue, o bebê sente desconforto, desenvolve a rejeição. Mas eu não vou aprofundar muito sobre isto. Então, qual é que é o recurso deste traço de personalidade, deste teu adversário? Estamos aqui a falar de adversários.
este traço desenvolveu a criatividade, ok? Ele desenvolveu mais a mente, às vezes até podem ser pessoas até mais inteligentes. E as características é que ele gosta pouco do contacto físico, vimos ali um bocadinho na lua, mas é muito criativo e inteligente. Portanto, porque o corpo dele ficou quietinho para não sentir rejeição, bem, se eu estiver aqui sossegadinho e não me mexo, não me mandam embora. E é aí que ele desenvolve a mente. Então, quando é que nós podemos tirar o melhor partido quando estamos perante um adversário assim? Se nós fizermos um jogo muito organizadinho, um jogo muito ali dentro do quadrado, não sei daquilo, isso vai contra a sua essência, não é? Ele gosta muito ele é muito criativo, gosta de viver ali no mundo da lua, então se tivermos que jogar contra ele, temos que fazer um jogo mais organizado, um jogo mais lento, porque ele assim não vai poder desenvolver muito a sua criatividade, né? Normalmente este atleta precisa de dar largas à imaginação. Se ele não der largas à sua imaginação e à sua criatividade, fica fora de flow. Portanto, jogar contra ele é manter um jogo lento, um jogo chato, porque ele irrita-se com facilidade e pode ser que ele desista e entregue o jogo. Ok? Conclusão, um esquizoide, corpo magro, cabeça maior, ele é muito criativo, utiliza muita mente, gosta de dar asas à sua imaginação, mas se lhe forçarmos sempre aquele jogo chato, aquele jogo lento, ele sai da sua essência, sai do seu flow e pode ser que entregue o jogo. Ok? Segundo traço. O segundo traço é o oral. Quando tu te deparares diante de um adversário que tem um corpo mais arredondado, um corpo mais intenso, estás diante de um oral. O oral forma-se nos primeiros meses do ano, no primeiro ano da alimentação, por falta ou por excesso. Também não importa aqui nada. A dor que ele desenvolve é a dor de ser abandonado, não teve as necessidades atendidas de alguma forma. Ou quando eu falo de excesso, pode ser qualquer coisa que ele sinta, dão-lhe comida para a boca. É quase que aquela mãe com um bebê que está a chorar com dor, ela pensa que é sempre fome. E o bebê só tem uma dor, nem tem fome nenhuma, mas ele estão-lhe a dar comida. O que é que ele sente? Falta das suas necessidades, daquilo que realmente o está a fazer chorar, atendidas. Portanto, muitas das vezes estas coisas não são por maus tratos, não são por negligência, são às vezes ali por pequenos lapsos de comunicação entre os pais e o bebê, ok? Então, como ele tem a dor do abandono, ele vai estar a criar ali um recurso mental. E qual é o recurso mental que ele desenvolve? Ele fica mais sensível, é uma pessoa mais sensível, é mais comunicativo, é mais emotivo, é uma pessoa empática, porque ele, como não quer ser abandonado, vai tentar ser ali o prestável, simpático, tem a sensibilidade, consegue até perceber os outros. E como é que ele gosta de jogar? Ele gosta de jogar intenso, ok? Ele vai ter picos ao longo da competição, ele gosta do contacto físico, do toque, de estar com amigos, de comer bem, ele foca-se muito nas sensações e ele vai ter picos ali ao longo do jogo. Então, uma boa forma para tu jogares contra o oral é tirares a intensidade, ok? Isso mata o oral. E deixares ali este adversário na dúvida sobre a tua estratégia. Isso faz com que ele vacile quando ele não tem ali certezas. Uma boa estratégia quando jogares contra o oral é alongar os pontos, porque se ele sentir que está a trocar ali muitas bolas, ele vai ter a sensação de que pode errar, e por isso, como ele gosta de intensidade, ele vai ficar mais no descontrole. Portanto, deixá-lo na dúvida, tirar intensidade, trocar muitas bolas, ele vai ficar com a sensação que vai errar. Portanto, é uma excelente estratégia para tu jogares contra o oral, contra o formato de corpo, não te esquecendo que o oral é um corpo mais redondo, ok? Mais arredondado.
Outro traço é o, perdão, é o psicopata. Portanto, como é que é o corpo de um adversário psicopata? É um corpo mais e o rosto mais triangular, onde o tronco e o quadril são mais largos e depois as perninhas tendem a ficar mais finas. Este psicopata forma-se entre 1 e 2 anos, onde ele começa a ganhar mais controle sobre as pernas. E a dor que ele desenvolve é a manipulação. Muitas vezes, quando os pais estão a dizer, a dar uma ordem, e depois ele percebe que só se fizer aquilo, aquilo é bem reconhecido e aceito pelos pais, portanto, ele depois começa a manipular. E em vez de ser manipulado, quer ser ele a ter o controle da situação, daí ele vai desenvolvendo esta dor. Muitas vezes é até a falta de reconhecimento dos pais, é só és bom se fizeres isto. Às vezes pequenas frases que dizemos com a melhor das intenções. E qual é o recurso que este atleta este adversário vai desenvolver? Ele vai ter o recurso dele mais forte é a liderança. Ele tem uma boa capacidade de argumentação, ele é um bom estratega, é bom a negociar, é bom a persuadir. As características dele são o foco nas possibilidades. Ele gosta de liderar, ele gosta de ter o comando, ele gosta de ter o controle. Normalmente eles são muito estrategas e vão sempre arranjar alguma forma de poder ganhar. Eles são meios camaleões. Vão alterar muito o jogo, né? Vão ter ali jogos muito diferentes, formas de jogar muito diferente uma da outra. Eles vão tirar ao jogo para tentar tirar vantagem e ganhar, ver se ganham de alguma forma, né? Vai ser criativo, vai inventar, vai ser inesperado. Muitas vezes eles até são frios, mais calculistas, não se preocupam nada com o que os outros pensam dele. Concluindo, ele vai fazer de tudo para te ganhar. Normalmente estes atletas, para estarem mais motivados em treino, eles precisam ter ali uma boa estratégia, precisam mesmo de saber o que é para fazer para seguir aquilo, para dar o seu melhor, isto no desporto e na vida, né? Então, uma boa forma de jogar contra um psicopata é tirar o controle dele. Como ele gosta de ter ali uma boa estratégia, se tu fores uma incógnita para ele, ele perde o controle e fica ali um bocadinho mais no desespero, né? Sente que foi ali deixado um bocadinho para trás porque perdeu o controle da situação, não sabe como é que tu és, não sabe a tua estratégia, porque como a dor principal dele é mesmo essa, ficar descontrolado. Portanto, varia muito o jogo contra ele, vai para cima dele, muda de direção, para ele ficar com a sensação de que está descontrolado. Nada de jogo muito certinho, de jogo muito igual, porque isso ele gosta, não é? E outro traço é um masoquista. E a forma do corpo deste teu adversário é uma forma do corpo mais quadrada. A cabeça e o tronco assim, e as pernas mais quadradonas. Porque este masoquista forma-se entre os 2 anos e meio e os 3 anos e meio, quando ele entra na fase das desfraldas e a dor, e quando eles muitas vezes não vão a tempo de fazer as suas necessidades no sítio certo e depois são humilhados. Vês, olha, este menino fez xixi nas calças, por exemplo, e basta estas pequenas coisas, às vezes ditas de uma forma a brincar, em que ele, nessas idades, mediante a percepção dele, se vai sentir humilhado. E desenvolve a dor da humilhação, o medo de ser humilhado. Desenvolve o recurso como a força, ok? Ele vai ser forte, gosta de planear bem as coisas para se sentir mais seguro, ele é resiliente. Mas tem as características dele, que gosta muito da rotina, gosta de ter o controle das coisas, não gosta de ser o centro das atenções, gosta de ter ali tudo muito organizado. Em jogo é um atleta muito previsível, é muito emotivo, né? Apesar de ser forte, mas também é muito emotivo. Mas ele gosta de jogar com segurança, enquanto que outros gostam de arriscar mais, e este jogador vai jogar mais pelo seguro, porque ele é péssimo a improvisar, precisamente por causa disso, do medo de falhar e de voltar a ser humilhado, ou de se sentir humilhado, mesmo que não seja. Então, jogar contra um masoquista
Deves fazer muitas variações para ele se sentir ali muito desorganizado, e ele aí vai ter a tendência de se perder porque sai ali do quadradinho dele, né? Da organização que ele gosta para se sentir seguro, porque se tu jogares sempre da mesma forma, ele vai gostar, porque vai conseguir impor o seu jogo organizado e bem feito, que é como ele gosta, né? Portanto, tens que atacar mais para lhe tirar essa segurança. É importante que contra este adversário tu comemores bastante, que tu te imponhas, que tu faças bons festejos, que tu dês aí uns berros fortes sempre que fazes ali uma pequena vitória, porque ele dessa forma tem tendência a se diminuir, e então aí tu ganhas mais força e ele perde a força dele, ok? Portanto, este é o traço do masoquista. Depois temos o traço do rígido. Como é que é a forma do traço do rígido? Quando tu tens um adversário com este traço, o corpo dele é bem delineado, é com uma boa aparência. Este traço forma-se normalmente entre os 2 anos e meio e os 3 anos e meio, quando ele começa a ter a percepção dos órgãos genitais e de que as pessoas formam pares, né? E ele vai perceber que afinal a mãe não é dele e que o pai também não é dele e que os pais formam ali um casal, e ele vai sentir ali a dor, o medo de ser excluído, o medo de ser traído, o medo de ser trocado. O rígido desenvolve esta dor. Ele não gosta de perder por nada, porque sente que ele perde qualquer coisa e ele sofre mesmo muito. E o recurso que ele desenvolve é ser ágil, né? É ser forte, é ser perfeccionista, é muito preocupado com a perfeição, com a beleza, em ser perfeito. Para quê? Para que não se sinta novamente trocado, não traído, para não deixar de ser opressão. Portanto, quanto mais perfeito ele se sentir, pensa que menos rejeitado ele vai ser, que ninguém o vai trocar assim porque vai ser sempre o melhor, não é? Porque uma das características dele é mesmo querer ser sempre o melhor em tudo que ele faz. Quer estar sempre em destaque, quer ser o centro das intenções. E o recurso dele, ele vai ter como recurso competir muito. Este é daqueles atletas que vai lutar muito para te vencer. Portanto, um bom jogo contra um rígido é pressionar mais do que ele. Ele vai pressionar, ele vai lutar muito, e este é daqueles atletas que tu não podes mostrar fraqueza nunca, porque aí ele ganha mais força. Tu tens que mostrar força, tens de estar sempre ali a mostrar. Ele está a competir, ele está a lutar, tu tens que lutar ainda mais. Nunca podes mostrar fraqueza contra um adversário rígido, não é? Portanto, tu tens que pressionar muito, muito para ele ficar com aquela sensação que pode perder. Tens que ir muito para cima dele, porque se ele achar que pode perder, ele entra em desespero. Ok? Portanto, o que é que tu precisas fazer? Tu precisas ser muito mais ofensivo do que ele. Porque um bom jogador rígido, isto até levando um bocadinho para os treinos, como é que nós podemos tirar o melhor dele, que se tu és o treinador e estás a ouvir, se tu és um pai e estás a ouvir, se tu és um colega de equipa e estás mediante, tens parceiros com este traço, ele gosta de se sentir acolhido, ele gosta de se sentir importante. Não se sentir abandonado e desprezado é importante para ele conseguir dar o melhor para a equipa, para ele conseguir dar o seu melhor e ter o melhor desempenho. Precisa de se sentir seguro, né? Portanto, tem que se estimular muito rígido em treinos e na competição, com intensidade de jogo, com intensidade nos treinos, e fazê-los competir. Imagina que eles vão para um treino e se tu fores ao ouvido dele e lhe disseres, tens que ganhar isto, isto, isto. Isto é uma excelente forma de motivar um rígido. Mas estamos aqui a falar, se este rígido for o teu adversário, o que é que tens que fazer? Mostrar muita mais força, mostrar muita mais vontade de competir. Se ele pressiona, tu tens que pressionar ainda mais. Não podes mostrar fraqueza, porque ele aí vai ganhar mais força, vai competir muito mais. Portanto, conclusão. Nós temos normalmente aqui 2 traços predominantes, que é a combinação destas fases de vida, né? Não existe o melhor, não existe o pior. É só o teu livro de regras, é só o livro de regras do teu adversário.
E é importante nós não irmos muito contra este livro das nossas regras. É importante que tu te conheças, que tu te percebas, para, baseado no teu corpo e baseado no formato, né, do teu tipo, tu baseares muito o teu tipo de jogo. Se tu gostas ou não de perder, se tu gostas ou não da perfeição, é importante que tu conheças nesse sentido. E qual é que deve ser o teu estilo de jogo também, baseado no teu corpo. E percebendo isso, tu vais saber como é que deves agir mediante um esquizoide, por exemplo. Então, ter um esquizoide, ter que fazer um trabalho muito organizado, vai contra a sua essência, não é? Um jogo sem criatividade, se não puder ser criativo, deixa-o fora do seu flow, né? O moral é mais emotivo, é mais intenso, então fazer um jogo contra ele sem muita intensidade, isso mata o jogador. Um jogador rígido gosta de se sentir bem acolhido e importante e de não se sentir abandonado nem desprezado, portanto tens que ir muito para cima dele, ou então tirar-lhe todo este tapete, né? Até se tu vais jogar contra um jogador rígido, tu próprio o ignorares, tu próprio seres antipático para ele, não poderá ser uma boa estratégia, quiçá, né? Um psicopata gosta de estratégia, ele precisa dos treinos que estimulem muito nesse sentido, né? Então temos é que entender todas estas combinações, porque os rígidos nós temos que os estimular com intensidade, temos que fazê-los competir. Os psicopatas querem controlar o mundo, né? Querem ter o controle, são ambiciosos. O oral é emocional. Pegar no teu melhor quanto ao pior dele, isso no poder da mente vai fazer a diferença em todos os detalhes. Na competição, todos nós já sabemos que 90% é mental. E com isto tudo tu ficas com informações poderosíssimas para tu poderes montar a estratégia contra o teu adversário. Isto vai servir também na vida, em várias situações, portanto, aproveitar as tuas características e saberes identificar a do teu adversário. Muitos atletas entram em depressão muitas vezes após carreira porque deixaram de fazer o que lhes motiva, sem darem sequer por isso. Porquê? Porque não se conheciam, porque não têm consciência, não souberam tirar o melhor partido do seu livro de regras, do seu livro de instruções. Ou porque não são bem orientados, ou porque nem sequer tiveram ao pé deles quem conseguisse falar até sobre esses temas. Portanto, já sabes aqui que o importante é chegares à competição, conseguires identificar o corpo do teu adversário e perceberes, para além de tudo aquilo que já vais saber sobre ele ou não, sobre a técnica, sobre a estratégia, sobre a tática, saberes como mentalmente o fazes tirar do controle, como é que ele pode ficar mais descontrolado, isto pode ser um grande ponto a teu favor. Portanto, vai para os treinos, vai para os jogos, analisa os teus adversários, vai pondo isto em prática e tu vais vendo que ao longo do tempo cada vez vais ficando mais um expert e poderás ser mesmo este o diferencial para tu conseguires vencer aquele adversário que tu tanto queres vencer. Então, bora para os campos e pôr isto tudo em prática.